Bom dia, estamos aqui hoje para fazer uma entrevista para nós bastante importante. Estamos dando seguimento ao nosso projeto, que é um projeto muito querido do IPAC, que ele iniciou em 2021 por comemoração dos 21 anos do IPAC. Então, hoje, a gente está completando aí 2 anos do projeto. É um projeto que as entrevistas estão no YouTube. Essa é a intenção de apresentar os membros analistas, né? Apresentar um pouco da vida, do trabalho, do percurso dessas pessoas, e um bate-papo gostoso entre nós, né, colegas. E hoje é um dia bastante especial, porque nós estamos aqui com a antiga diretoria reunida e recebendo a nossa querida amiga Regina Moura Campos Campagnoni. Ela é formada pela Universidade Católica de Campinas, especialista em psicologia clínica, analítica pela Unicamp e analista de data pelo IPAC, a JB e a AP. Nós temos aqui hoje nossas colegas para entrevistar a Regina, nossa querida colega Cirlei Lourenço dos Santos. Ela é psicóloga clínica também pela PUC, né, de Campinas, presidente do IPAC hoje e membro analista de data do IPAC, a JB e a AP. Temos também nossa querida Fabiana Lopes Binda Grazi. Ela é psicóloga, analista junguiana pela JB, IPAC, filiada à IAP. A Fabiana tem conduzido esse projeto, então a gente está aqui hoje com um grupo bastante coeso, né, amigo, para entrevistar a Regina. E me apresentando, eu sou Denise Moraes Silveira, analista do IPAC, a JB e a AP. Sou psicóloga pela UFMG e fiz o meu doutorado na PUC de Campinas, em Psicologia, Ciência e Profissão. Regina, um prazer tê-la aqui com a gente. E a gente quer saber um pouco da sua vida, sua história de vida, como é que se constituiu essa pessoa que a gente tem aqui hoje. Bom dia, é um prazer estar aqui, é uma alegria imensa, né, amizades que o IPAC me ofereceu, né, e eu estou muito feliz de poder dividir a minha história com pessoas tão especiais na minha vida, né, que é muito além do profissional, é muito além do IPAC. Eu acho que o IPAC traz isso, né, essa possibilidade dessas amizades profundas que vão acontecendo. E falar da minha vida, nossa, assim, a gente sempre quando é convidado, né, acho que todo mundo faz um pouco desse voltar para trás, né? Então eu pensei em algumas coisas, por onde começar, e eu pensei, bom, vou começar do começo, né? Começar do meu nascimento, né? Eu nasci em São Paulo, sou paulistana, mas é interessante essa história porque, assim, a minha família toda é de São Paulo, mas quando eu nasci, o meu pai já trabalhava em Campinas, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu tenho uma irmã e um irmão, eu sou a caçula e eu sou filha temporona, né? Eu tenho 10 anos de diferença da minha irmã, 7 do meu irmão, e aí quando eu nasci, eles já estavam morando aqui, então, em Campinas, né? Então eu nasci, fiquei 15, 20 dias em São Paulo e vim para cá. Então eu sou criada aqui, Campinas é a minha terra, vamos dizer assim, mas durante toda a minha infância, eu não me sentia pertencente a Campinas, também não me sentia mais conectada com São Paulo, mas também não me sentia paulistana.
era um nem lá nem cá, sabe? Nem uma coisa nem outra. E isso, enfim, era uma coisa que eu lembro de sentir. Mas me criei aqui, tive uma infância tranquila, tive uma adolescência muito tranquila, né? Uma conexão muito forte com a natureza, porque os meus avós tinham fazenda em Botucatu, e aí tinha um pouco isso também, né? Eu acho que eu tenho muitos lugares, né, que eu transitei com muita profundidade, né? Então, Campinas, onde eu morava, São Paulo, que a gente estava o tempo todo lá, Botucatu, que é a fazenda, né, que até hoje temos, né, que é da família, e Guaicá também, uma praia aqui do litoral norte, também, que eu vou desde pequena, e a minha família, principalmente a paterna, a materna também muito unida, nós temos, assim, uma união familiar muito grande, né, eu sempre tive dos dois lados, para mim, família é realmente união, né, esse estar junto. As famílias sempre conviveram muito bem, do meu pai, da minha mãe. Eu me lembro de natais, com muita frequência, da família da minha mãe, família do meu pai, todo mundo junto. Até porque eu acho que tem uma história interessante, como os meus pais se conheceram, eles eram vizinhos, né? Minha mãe mudou com 11 anos para o Alto de Pinheiros e o meu pai já morava lá. E eles se conheceram porque a minha avó, mãe da minha mãe, precisou usar o telefone, não tinha telefone ainda na casa, pediu, tocou lá no vizinho, foi assim que eles se conheceram. Então, também tem isso, eram famílias amigas de longa data, né? Meu pai já lembra do cunhado, né, do meu tio pequenininho, e tem várias histórias, então acho que isso também interfere. E então eu tinha essa relação em várias cidades, né? Aí tinha Botucatu, que era a fazenda que eu passava férias, e assim, todas as férias lá, e esses locais de férias, de permanência, eram com a família do meu pai mais, mas eu também estava sempre muito conectada com a da minha mãe. Então, a fazenda trouxe para mim vivências muito importantes, né? Eu tenho certeza que muito do que eu carrego aqui, até como analista, até na minha história profissional, vem da minha relação com a natureza, desse meu lado do campo, né? Eu lembro menina de observar as coisas, perceber o ciclo, né, da vida, da natureza, dos bichos. Enfim, acho que isso é um pouquinho do meu começo. Que bom, Regina, é gostoso ouvir. E ainda então, ficando nesse enfoque mais pessoal e pensando um pouco desses muitos lugares, né, de você pertencer a muitos lugares, você também teve uma passagem por Portugal, né, onde conta um pouco para a gente como foi essa passagem por Portugal e essa reconexão, né, com a sua ancestralidade, com as suas origens. Nossa, pois é, né? O inesperado foi Portugal na minha vida. Eu nunca imaginei que com 37 anos, né, eu ia ter a chance de morar fora do país, como psicóloga clínica. O meu marido, na época, também, com a sua profissão, a gente nunca imaginava que isso seria possível, né? E até é interessante, porque agora eu lembrei que eu sempre quis conhecer Portugal. Eu sempre gostei muito de viajar. E todos os lugares que eu ia, eu sempre falava, ai, legal, gostosa essa oportunidade, mas eu queria mesmo conhecer Portugal. Sempre quando eu falo, pai, você quer conhecer? Onde você quer ir? Portugal, Portugal. E eu só fui conhecer Portugal em 2012, né? Uma viagem que eu fiz com meu marido, só nós, eu ainda não tinha a Mariana, eu tenho 2 filhos, né? O Eduardo e a Mariana caçula, tinha o Dudu pequenininho, e eu lembro que, assim, eu me sentia ali, né? Assim, como se eu morasse ali, como se a minha vida, eu reconhecia aquele lugar. Eu nunca imaginei que em 2017 eu estaria morando lá, né? Mas eu lembro do impacto que foi conhecer Portugal. E eu me lembrei agora, até quando entrei no avião para ir para Portugal, eu me senti voltando para casa. Eu me lembro dessa sensação. E aí eu conheci aquele país e, assim, eu estava voltando para casa, é uma coisa que me emociona, uma coisa muito forte,
Porque aí, essa coisa da minha ancestralidade, né? Eu sou portuguesa com certeza, por todos os lados, né? Do lado de mãe, do lado de pai, é muito forte, né? E a minha família sempre foi uma família que cultivou o hábito de contar as histórias dos antepassados também. A gente tinha muito isso na minha família. Eu me lembro muito na fazenda, as férias na fazenda, à noite a gente jantava, terminava o jantar, aí aquela hora do chazinho, né, da conversa, da prosa, né, antes de dormir. E eu me lembro muito da minha avó e do meu avô contando as histórias da família, né, os portugueses que vieram, como é que foi. Então, assim, realmente a minha conexão com a minha história, com a minha ancestralidade é muito grande. E aí eu fui, pois é, daí a pergunta foi essa, né? Como é que eu fui parar lá? Aí o meu marido estava passando por um momento de vida profissional, numa transição, um tanto assim, sem saber bem o que fazer naquele momento, numa fase querendo dar uma ressignificada de vida, e aí apareceu a ideia de, por que não termos uma experiência fora nesse período? Né? As crianças eram pequenas, a gente achou também que era uma oportunidade para eles, para todos nós, e embarcamos nessa aventura. E Portugal, para mim, foi, acho que me reencontrar também, né? Poder viver lá, me conectar com a cultura, com as tradições que eu via, e para mim, elas não eram estranhas, né? Eram coisas tão assim, para mim, reconhecíveis, vamos dizer assim, né? E Portugal me trouxe muito amadurecimento, essa fase. Nós moramos 2 anos e meio lá, moramos no Porto. Fizemos amigos incríveis, tivemos experiências incríveis. Enquanto família, nos unimos muito, né? Porque eu acho que morar fora traz essa possibilidade. E foi assim, eu acho que foi onde eu dei um salto muito grande, né, na minha vida pessoal. Rê, e a tua vida profissional, você continua atuando como psicóloga lá também? Continuei, eu validei meu diploma lá, foi uma experiência muito bacana também. Eu atendia muitos brasileiros lá, porque brasileiro tem isso, né? Brasileiro, quando descobre que tem psicólogo, tem alguém da área da saúde, enfim, trabalhando lá, eles ficam assim desesperados, né? Acho que ainda mais a nossa área é uma área que faz falta, às vezes você tá realmente com aquela pessoa da tua cultura que compreende, que entende, né? Mas eu também atendi portugueses lá, né? Foi uma experiência muito interessante. E aí, numa dessas, você teve um resgate ali também, né? Que a gente pode chamar de resgate. Conta um pouquinho desse momento para a gente. Bom, esse foi um momento super especial, né? Também inesperado, porque eu terminei a minha formação, né? Não a formação, não a apresentação do trabalho, eu terminei as aulas e tal da formação e eu dei uma pausa muito grande para o IPAC. Porque daí também veio a Mariana, vieram questões pessoais, eu fiquei mais assim voltada para isso e fui me afastando, me desconectei um período com o IPAC, grande até. Ao ponto até de eu questionar se eu realmente queria terminar a formação, se eu queria apresentar o trabalho, fiquei um tempo confusa com isso. E, nesse meio tempo, fui para lá. E aí chegou uma hora que foi dando prazo, né? Tinha o prazo para apresentar o trabalho, e eu estava, não sei se faço, não sei se não faço, não sei se quero, não sei se não quero, até que Dona Cilei e Dona Denise começaram com os telefonemas, né? Vocês começaram a me ligar, começaram a conversar, começaram a me fazer pensar. E aí, para arrematar, né, isso, aí eu estava, será que faço, será que não faço, será que vou, será que não vou? Para arrematar isso, veio Beth, né, e foi me laçar lá em Portugal, literalmente foi isso, né, a Beth tinha uma apresentação em Lisboa, ela ia dar uma palestra em Lisboa, e ela não tinha nada no Porto, né, Lisboa e Porto não são assim tão perto, assim, tudo é perto de Brasil, mas fica Lisboa e Porto, a gente tem aí umas 3h30, 3 horas, né, de distância. E a Beth pegou um trem, e depois eu fiquei sabendo que ela falou com vocês, falou, vou lá ver a Regina, vou visitar a Regina,
E foi assim, um momento que eu guardo no coração assim para sempre, porque daí ela me ligou, disse que iria para Lisboa, que gostaria de me ver, fiquei muito feliz, combinamos, ela foi até o Porto, tivemos assim um dia no Porto muito gostoso. Então eu peguei ela onde ela estava hospedada, levei ela para conhecer, né, o meu circuito. Fomos comer umas sardinhas no Cais do Porto, na Rua dos Pescadores, né? Passamos a tarde com uma conversa muito gostosa e ali foi, eu acho, que a clareza que eu tive que eu queria voltar, né? Eu me reconectei com os laços afetivos tão importantes, né, do IPAC ali. E ali recomeçou uma história muito bonita minha com o IPAC. E aí eu voltei, naquele mesmo ano, a Beth veio em fevereiro de 2019, nós tivemos esse encontro gostoso, depois eu fui com ela para Lisboa, acompanhei ela de trem para Lisboa, e assisti a palestra dela, dividimos quarto, foi assim uma delícia, é algo que realmente eu guardo com muito carinho. E aí em agosto de 2019, eu voltei para apresentar o meu trabalho, e aí eu finalizei, eu concluí a formação muito feliz e me reconectei assim de uma forma definitiva com o IPAC. Mas conta para a gente, então, Regina, porque quando você veio apresentar a monografia, você ainda estava morando lá, Tava. né? E você já tinha a monografia assim quase pronta, como que é? Conta um pouco o tema, porque foi rápido, né? Do resgate até a apresentação da monografia foi super rápido. O trabalho estava pronto. O trabalho estava pronto. Na verdade, ele foi feito em 2016, 2015, já não me lembro bem, mas ele estava marcado, era para eu ter apresentado, inclusive, e teve uma confusão minha com horas de análise que eu achei que eu tinha, que eu não tinha, e aí eu não pude apresentar naquele período. Mas o trabalho estava pronto há muitos anos. Por isso que foi rápido. Na verdade, era realmente só um religar, né? Era só ir lá, apresentar, marcar a data, né? E a vida, às vezes, tem esse lugar que a gente fica meio em pausa, né? Eu acho que eu fiquei meio em pausa com isso. E também vou dizer, né? Tudo se explica, porque depois eu entendi claramente que eu precisava apresentar esse trabalho e me jogar de corpo e alma naquele momento com essa minha passagem em Portugal, porque o meu trabalho é um trabalho que fala dos avós e dessa relação importante, né, entre netos e avós. E quando eu estive em Portugal, primeiro que demorou para eu escrever. A ideia do trabalho, ela veio muito clara ainda em aula, né, em formação. E os meus avós todos eram vivos, velhinhos, com as suas questões, enfim, mas eles estavam ali. E eu não conseguia escrever, não conseguia escrever, não conseguia escrever. Quando eles morreram, eu consegui escrever o trabalho, né? E aí eu também, ao escrever o trabalho, porque a alma ela é muito sábia, né? Eu acho que, então, inconscientemente eu já sabia disso, pela importância que eles tinham na minha vida, o trabalho era uma forma de elaborar o meu luto, de achar esse lugar para eles também na minha alma depois da partida. Então fazia sentido esperar. E quando eles se foram todos, eu consegui escrever e foi muito importante para o próprio trabalho, nas coisas que eu digo desse trabalho, né? Até em relação a essa questão da morte, né? E que lugar é esse que os avós ficam na vida da gente, né? Pós-morte também. E concluir que é isso, né? É um lugar eterno. A gente carrega, né? Essa relação e, na verdade, a gente não tem morte na alma, né? Na alma tudo se vive. Então, quando a gente vai olhando para trás, como tudo vai encaixando, né? Tinha uma coisa ali de eu achar, nossa, tenho dificuldade de escrever, não consigo escrever. Na verdade, não era isso, tinha uma coisa de ordem emocional mesmo ali. Então, eu escrevi, daí empaquei com essa questão da apresentação, e também tinha um sentido, porque eu acho que ficou tão mais rico. Depois de tudo isso, viver em Portugal,
né? Entender tantas coisas também ali, vivendo lá da minha própria história, da minha ancestralidade. Quando eu fui apresentar, morando em Portugal, fazia tão mais sentido, né? Foi tão mais inteiro, eu acho. Eu estava tão mais pronta que alguns anos atrás para falar desse trabalho. Uhum. Sim. Muito interessante. Essa história que você está falando dos avós, assim, eu até falei essa semana sobre isso. Eu fico, assim, muito encantada porque eu comungo inteiramente com isso. E eu sinto que eles são como anjos, sabe? Assim, a relação que a gente tem com eles, assim, durante a vida, né? Sim. São aquelas pessoas que você também coloca lá na sua monografia, e depois que eles se vão, são como anjos, né? É isso mesmo. Assim, como presença na nossa vida, né? Isso, exato. A presença continua tão marcante, né? É isso mesmo, muito forte. Rê, você traz essa fala tua, né, a apresentação da tua monografia, e fala dos avós, que fala de família, né? Isso é família, essa ancestralidade, mas é família. E eu queria, assim, eu sinto muito, você é muito família, e tem um valor na tua vida muito grande, né? Você, eu acho que pela própria história que você nos contou há pouco, dos pais, né? Dessa união grande entre a família paterna e materna, a importância dos avós, eu queria que você trouxesse um pouco o lugar da tua família, a tua família constituída hoje, né? O lugar dela na tua vida. Central, né? Central, prioritário, assim, a minha família é tudo, assim, é o meu guia, meu norte, é meu combustível, né? É o valor maior que eu tenho nessa vida. Falando até dos avós, né? Eu cresci ouvindo meu avô falar assim, quando estávamos todos reunidos, né? Ele falava: é isso que vale a vida, minha nega. Ele falava, chamava de minha nega. É isso que vale a vida. E eu levei isso para a minha vida. É isso que vale a vida. Então, assim, apesar de todos os desafios que a gente tem, né, na vida profissional, e eu acho que essa é a minha, como muitas mulheres, né, esse é meu desafio, como equilibrar esses pratinhos, né, entre trabalho e família. Eu me vejo ainda com muitas dificuldades eu tenho vontade de fazer tanta coisa, eu tenho tantos projetos, né, mas a família está sempre ali, nada para mim é decidido antes da família, né? Eu tenho vontade de fazer algo, vou abrir mais horário na agenda de trabalho, eu vou fazer um curso, isso vai atrapalhar a família? Isso vai me tirar um tempo da família importante? Não faço, né? Isso para mim é prioritário mesmo. É a minha base. E o teu retorno para o Brasil está conectado com essa questão familiar também? Quando nós decidimos voltar, também não foi isso. Eu acho que assim a gente foi numa aventura, como eu falei, não tínhamos nada certo. Existia o momento de vida pessoal do meu marido, né? E eu acredito muito que uma família é um time, é uma equipe, né? Então a gente tem que estar ali funcionando junto. Existia aquele momento, existia um sentido de nós irmos por ele, mas por todos, né? Eu acho que todo mundo ganhava ali, mas tinha esse momento de vida, mas foi uma coisa assim, uma aventura, né? Vamos viver uma experiência, vamos tirar um tempo, um privilégio poder ter feito isso. E claro, existia um desejo, quem sabe se desse certo, se a gente se encontrasse profissionalmente, as coisas, enfim, eu acredito muito que elas já estão determinadas e a gente vai indo, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas é claro que a gente tinha um tempo para se dar a essa possibilidade de ver o que seria a vida lá.
E aí, acho que tinha esse tempo, esses 2 anos e tal, que era um limite importante. E passado 2 anos e meio, na verdade, a gente viu que era hora de voltar, né? Que não era tão fácil, ser estrangeiro não é tão fácil, né? E aí e tinha saudade da família. Esse era um conflito para mim, sem dúvida, esse era um conflito, né? A saudade, eu tinha muito essa coisa assim, poxa, eu fui criada tão perto da família, com os avós, com os primos, e os meus filhos ficavam um pouco restritos, né, a isso. Então, isso era uma coisa que me deixava um pouco preocupada, né, às vezes, dessa falta, dessa base que eu tive, que talvez eles não teriam igual. Então, tudo isso pesou um pouco, e nós voltamos, e foi muito bom voltar, né? Foi muito importante voltar. Aí é o que eu falo. A gente aqui não sabe de nada, mas tá tudo escrito, né? Porque eu cheguei e perdi meu pai, né? Em pouco tempo. Então, assim, eu voltei para poder estar um pouco com ele e estar aqui na hora que ele foi, né? Foi muito importante. Meu pai teve um câncer fulminante, ele morreu em 2 meses, entre nem isso, acho que foram 40 dias entre diagnóstico e morte, né? E foi uma fase que eu tinha acabado de voltar, eu voltei em julho de 2020, ele foi diagnosticado em outubro e ele morreu no início de dezembro, então, assim, foi um período muito importante, um período que eu estava retornando, portanto, profissionalmente, eu estava recomeçando aqui, eu tinha muita disponibilidade de tempo, eu fiquei praticamente parte integral no hospital com ele, com a minha mãe, foi algo muito importante, né? E depois, né, essa nova reestrutura familiar, quando você perde o pai, né, e aí como tudo se reorganiza, se rearranja, né? Então, como eu precisava estar aqui, foi importante, e eu venho há 3 anos nesse desafio, né, entre a elaboração de um luto, de uma reprogramação familiar de todos, minha mãe, meus irmãos, como a gente se constela, né, nessa nova configuração, o recomeço profissional aqui, né, então eu estou nessa fase, né, nesse momento de... Vocês sabem bem disso, a minha vida tem 3 anos, que é uma intensidade, é uma emoção, né? E também, assim, se reorganizar com o luto, se reorganizar com o trabalho, estar atenta à readaptação da família toda, do marido, dos filhos, de como é que isso está se organizando, né? Dar um apoio para um aqui, dar um apoio para outro aqui. É assim minha vida nesse momento, né? Eu me lembro quando você retornou, você, assim, era espantoso ver a tua energia, a tua vontade, Sim. a tua disponibilidade, né, em participar, em estudar, muito mais ativa, assim, muito mais disponível mesmo, né? E aí você retorna para o consultório e diante dessa disponibilidade, dessa tua vivacidade, dessa tua vontade, que era muito... Você chegou com tudo, né? Cheguei. Eu E brinco que eu cheguei com sangue nos olhos. E Cirlei, logo que ela chegou, a gente estava começando esse projeto aqui, né? E nós convidamos ela para entrevistar o Paulo, né? E ela estava exatamente nessa fase que você está falando, né? Ela estava recomeçando, e foi quando eu conheci a Regina de fato. Eu até queria falar um pouquinho sobre isso, porque, assim, eu voltei realmente com muito gás, é isso, porque eu dei uma pausa muito grande. Eu nunca deixei de trabalhar, mas como a família é o meu pilar, é a minha prioridade, né? É o meu valor principal, e eu tive essa possibilidade, né? De poder estar mais com os filhos. Enquanto eles eram muito pequenos, eu trabalhei de uma forma muito calma, muito tranquila, né? Assim, trabalhava pouco e tudo. Daí, quando fomos para Portugal, era a fase que eu estava começando a querer acelerar aqui no Brasil, mas aí fomos para Portugal, as coisas também tomaram um ritmo mais lento. Quando eu voltei com muita vontade de começar a realmente me dedicar, a dar mais espaço ao trabalho, né? Eu entendia que tinha chegado a hora, que cabia aquilo na minha vida. Então, eu cheguei muito com esse gás, com essa vontade de fazer acontecer, com necessidades também reais de precisar fazer aquilo acontecer. E tem outra coisa muito importante que eu queria falar e que eu acho que me traz essa entrada com
com muita entrega para o IPAC. Quando a gente mora fora, a gente se sente muito só, né? A gente começa a perceber e dar mais valor, né, aos grupos, às conexões que a gente tem no nosso país. E eu me lembro, né, eu validei o diploma lá, comecei sem colega de trabalho, sem uma pessoa, sem alguém para trocar uma ideia, sem conhecer um profissional que me orientasse como é que funciona, né, a nossa área ali. E isso foi ficando cada vez mais forte, né? A saudade do grupo, a saudade. Então, quando eu cheguei e fui acolhida pelo IPAC dessa forma, aí eu tive a sensação de novo de voltar para casa, como eu tive em Portugal, eu me senti novamente em casa, né? E como isso é bom, como me fez falta, né? Como eu tive saudade. Então, eu acho que isso trouxe essa entrega, essa clareza, né? Desse espaço sagrado importante que a gente tem o privilégio de ter. Você sabe, Regina, assim, né, eu tive o prazer de acompanhar uma parte da sua trajetória durante a formação de analista, né, eu te acompanhei com supervisão de casos clínicos, e foi muito bonito ir percebendo, né, a tua caminhada, a tua trajetória profissional, como você foi se desenvolvendo, e observando, tem duas qualidades aí que eu gostaria de destacar no teu trabalho, né, que essa questão da família, que realmente é muito presente, né, e que a gente vê, você atende crianças, né, adolescentes e adultos, e eu vejo que essa experiência, essa solidez e essa estrutura familiar que você tem faz com que você traga isso como uma experiência muito significativa para o seu trabalho, né, a forma como você leva isso, né, para a relação com os seus pacientes e no auxílio, né, de pais na caminhada com os seus filhos. Então, isso é uma questão muito significativa que eu gostaria de destacar. E uma outra, que assim, depois nós tivemos um outro encontro, que foi esse, né, quando você volta para o IPAC e para a diretoria, e que a gente eu tive, assim, o prazer de trabalhar ao seu lado de uma outra forma, né, e de perceber a presença lúcida, né, ponderada, calma, né, você sempre trouxe para a gente uma coisa, assim, de ponderação, de lucidez, de tranquilidade, de amorosidade, de acolhimento, né, com uma qualidade. Então, que bom, né, que você pôde voltar para esse grupo. Eu também tenho essa questão dos grupos como em alto valor na minha vida. Eu acho que isso é uma coisa que faz muito sentido na vida, né, a gente poder viver essa experiência de comunidade, né, o quanto isso tem sentido, e assim, eu tenho muita gratidão, né, por esse tempo que a gente pôde partilhar, né, da tua companhia nesse trabalho, né. Mas, então, aproveitando, conta pra gente um pouco como é que foi essa sua experiência, né, de voltar para o IPAC e então vir, porque eu acho que tem uma relação diferente quando a pessoa vem trabalhar com a gestão do Instituto, né, isso coloca ela numa perspectiva e uma relação muito diferente do que é fazer parte dessa comunidade, né? Bom, foi assim um privilégio, primeiro porque ganhei amigas maravilhosas e a gente pôde se relacionar com mais profundidade, a Cileia, a Denise, né, que eu pude conhecer mais, né, Fabi, já tínhamos essa história um pouco, mas também pude realmente viver uma intimidade maior, é claro, então só aí já teria valido a pena, né? Para além disso, eu acho que você trabalhar na diretoria, você ter a oportunidade de olhar um instituto de uma outra forma é muito importante, porque você sai só desse lugar do membro e passa a entender a totalidade mesmo daquela estrutura, né? E eu acho que isso humaniza tudo, né? A gente fica mais empático a todas as situações. É muito difícil você estar num lugar de diretoria, né? Eu nunca imaginei na minha vida fazer esse trabalho, né? Nunca. Mas quando cheguei, vocês fizeram esse convite que eu fiquei super honrada e eu realmente vim para viver desafios. Eu, como já falamos, eu cheguei muito inteira para isso, né?
e estava muito disposta mesmo. Então, essa experiência na diretoria, ela me transformou por inteiro, eu acho que muito, inclusive, desse amadurecimento aqui, desses últimos 3 anos, se deve à diretoria. Vocês trouxeram para mim olhares que eu não via, né, sobre mim. Como vocês foram um espelho importante, como essa troca que nós temos uns com os outros, né, nesse trabalho, vai nos amadurecendo também, não só essa compreensão com o Instituto, esse lado mais humano, porque é muito difícil, a gente trabalha querendo acertar, querendo fazer o melhor, mas é difícil administrar, né, e organizar todas as coisas, enfim. Então, além desse conhecimento, dessa área, né, que eu acho que nós, psicólogos, que ficamos muito dentro dessa esfera do consultório, a gente ir para uma coisa mais burocrática, que precisa mais ser, enfim, focado em algumas coisas tão diferentes da nossa área, isso eu acho que só cresce, né? Eu acho que tudo que a gente faz de diferente daquele nosso habitual só amplia, né? Então, para além disso tudo, e que me enriqueceu imensamente no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha estrutura como pessoa, a questão das relações, né? Assim, a gente tem trocas genuínas aqui, né? E como realmente o grupo, o coletivo, o estar junto, ele vai trabalhando esse nosso individual também, né? Então, vocês trouxeram pontos em mim que só me fortaleceram. Tudo isso que você falou, que eu fico muito grata, né? Muito honrada, e, acima de tudo, muito grata, porque vocês foram me fortalecendo nesse conceito, me fazendo ver coisas que foram me deixando mais firme, mais segura a respeito de mim mesma, né? É o espelho, a possibilidade de me olhar através de vocês, né? Isso é maravilhoso. E foi um prazer mesmo, né? Porque a Regina tem essa posição muito ponderada, né? É impressionante, eu não pensava assim, porque eu vejo a Regina como uma das mais jovens, caçulinhas, né? E como ela foi ponderada na nossa relação com a diretoria, acho isso fantástico. O olhar dela sempre muito sereno, né? Por mais que ela esteja ali envolvida, ela tem aquele olhar, né? Eu queria trazer, assim, pensar um pouquinho onde, pegando essas qualidades tuas, né, esse lado teu, a psicologia e a psicologia analítica, onde ela... Tô aqui, sabe, pensando que isso já estava lá, mas onde entra, assim, qual foi o caminho para você pensar na psicologia e depois a psicologia analítica? Que convites foram esses? Né? Bom, eu vou falar mais concretamente onde isso aconteceu, mas, assim, eu não posso deixar de falar que a minha formação começou ali, pequenininha, né, com os avós, com a fazenda, com a natureza que eu já falei, aquilo tudo estava em formação já, né? E depois no meu trabalho até eu falo disso, né? E até a figura dos avós, eu faço uma conexão com o próprio trabalho no consultório, né? Como eu fui trazendo isso, como tá ali. Então, eu acho que uma formação na psicologia analítica é uma formação de uma vida, né? Que vai acontecendo. Mas a entrada mesmo, né? Respondendo a tua pergunta, da psicologia, eu sempre gostei muito de ouvir o outro, né? Eu sempre gostei muito de ajudar. Começa aquele clássico, né? Era amiga, que era boa conselheira, que ouvia, tinha tudo isso, sempre foi assim. Mas eu queria fazer, na verdade, a princípio, pedagogia. Eu sempre gostei muito de criança. E eu queria ser professora infantil, né, de pré-escola, e aí até lá com os 15 anos, 14, fui pensar em fazer magistério, mas quando eu vi que no magistério não ia ter menino, que era só menina, era um colégio de freira aqui em Campinas, achei aquilo muito sem graça, e desisti de fazer magistério, minha carreira de professora acho que acabou aí. Bom... Daí segui o colegial e foi ficando firme de todo modo esse meu encantamento com a criança, com a educação, em trabalhar em escola, né? Não mais já como professora, pensando em pedagoga, essa coisa da psicologia escolar nesse sentido.
E na época eu namorava um rapaz que a mãe era pedagoga, e era uma pedagoga muito conceituada aqui em Campinas, trabalhou a vida toda na Unicamp. E prestes de fazer o vestibular, ela virou para mim e falou: sabe, não faça pedagogia, faça psicologia. Psicologia é um curso muito mais amplo, né? Depois, se você quiser, você faz uma especialização em pedagogia, mas faça psicologia. E aquilo me fez muito sentido, e vindo dela, eu falei, bom, ela deve saber o que está falando, uma vida como pedagoga, ela deve saber o que ela está falando. E assim eu fui fazer psicologia. Foi assim que começou a minha entrada. Depois, a psicologia analítica foi fazendo terapia, né? No segundo ano de faculdade, infelizmente a gente não tem nada, né, de psicologia analítica na faculdade, pelo menos não tinha. Acho que eu tive uma aula, uma vez em psicologia da personalidade, falando do Jung, né? Aí eu fui fazer terapia no segundo ano da faculdade, indicada pela mesma mãe, né, desse meu namorado na época, que já tinha feito análise, imagine só, com a Beth. E aí ela me indica, ela me dá o contato da Beth, eu vou conversar com a Beth, eu estava com 20 anos. Na época a Beth não tinha horário, e aí ela me indicou a Lili e a Andréia, me deu os 2 cartões, e assim, aquela coisa, na hora de ligar, eu liguei para a Lili, e fiz anos de terapia com a Lili, e foi aí a minha conexão com a psicologia analítica, né? Daí eu me encantei, e no fim da faculdade eu já estava muito certa que queria psicologia clínica, mas eu estava em dúvida se eu seguia para psicologia analítica ou para o psicodrama, que eu também era encantada, eu estava muito em dúvida. E a minha decisão foi quando, no 5º ano, naquela fase, vou para onde, que decido, eu estava na fazenda de férias, foram férias no meio do ano da faculdade, me deu uma insônia danada à noite, eu não tinha nada assim para me distrair, pensei, vou pegar um livro, a gente tinha uma biblioteca, né, ali na casa da fazenda, uma antiga alcova, um lugar pequenininho, uma casa muito antiga, né? E aí eu peguei uma lanterninha e fui abrir aquela alcova e aí ilumina. O primeiro livro assim que eu vejo na prateleira, eu acho que ele não está aqui, mas eu tenho esse livro, aquele livro pequenininho de introdução à teoria do Jung, que é a carinha dele redonda. Eu olhei para aquilo, olhei e falei, tá respondido, entendi. Eu entendi que era psicologia analítica ali. Foi assim. Uau. Foi assim. Foi um chamado mesmo, né? Foi um chamado, foi um chamado. Você atendeu a chamado. E foi um encontro, né? E foi um encontro. Com a lanterna, assim, Não, Foi. Ele olhou para você. Ele olhou, só faltou dar uma piscadinha. E aí eu terminei a faculdade, já ingressei na especialização da Unicamp, né? E aí começou. E da especialização você veio para a formação direto? Foi direto? Fui direto. Fui direto, e aí é engraçado, porque vocês falaram, né, acho que você que falou, né, da caçulinha, eu fiquei pensando, gente, como essa coisa do caçula faz parte da minha vida, né, e eu era caçulinha mesmo na formação também, eu acho que eu fiz muito jovem, eu estava numa fase ainda, eu ia casar, eu estava noiva, eu estava naquela fase de vida, né, e então eu acho que esse processo da formação de analista, ela aconteceu com um tempo mais alongado, né? E acontece mesmo, né? Quando a gente é mais jovem, assim, não é uma coisa que se formou, virou analista e pronto, né? E é sem fim, né? Eu também acho que não para, a gente está em formação até o fim como analista, né? Isso não tem fim nunca. Ainda bem, né? Graças a Deus, muito bom. Nos deixa mais no chão, né? Num lugar importante. E é isso, né? A gente não pode achar que sabe alguma coisa, né? A gente aprende todo dia com todos os nossos pacientes, com tudo que a gente estuda, né? Mas, Regina, tem uma parte aí da sua vida que eu sei que te interessa bastante, que eu acho uma delícia também,
que é os grupos que você fez com o Paulo durante a formação, né? Fala um pouco Sim, disso para nós, como que nossa, foi. foi maravilhoso. Eu acho que foram uns 4 anos de trabalho, 5, nem me lembro bem, que o Paulo ele vinha uma vez por mês, né, para Uhum. Campinas, ele fazia esse trabalho, né, da dança, uma coisa assim Paulo inusitada para Baeta. mim. O Paulo Baeta, dança para mim era balé, era essas coisas, essa coisa de pôr o pé no chão, descalça, ouvir uma música, né, e dançar aquilo que a alma pedia, né, que o corpo dançava conforme a alma pedia, e todo aquele trabalho maravilhoso que ele tem de conscientização corporal, mental, né, o que ele traz, o que ele oferece. Era um grupo que acontecia um domingo por mês e era assim, das 9 a 1, né? Era a suadeira, em todos os aspectos físicos, internos, né? Assim, tinham dias que a gente saía muito mobilizada dali. Eu lembro muitas vezes ele falava ao fim, né? Fiquem mais quietinhos e tal, hoje, né? E foi um momento assim de uma. Eu tenho muita saudade e sinto falta, e já fica aqui meu apelo para Paulo Baeta e quem mais de departamento de corpo para trazer mais a coisa do corpo novamente, né? Essa nossa integração maravilhosa, né? Do corpo com a psique. E foi um trabalho assim, uma conexão com a essência, com a gente numa profundidade que é difícil até falar, né? Uhum. O que é viver o corpo, né? Através desse contato com a alma, né? Regina, você faz um trabalho também que eu acho interessante, né? Você trabalha com uma comunicação, né, nas redes sociais, de temas, assim, que provocam reflexão, né? E eu acho isso um trabalho que tem o intuito, provavelmente, de mobilizar, né, reflexões, aprofundamento nas pessoas. Conta um pouquinho para a gente como é que é isso. Isso parece que começou lá em Portugal, não foi? Esse negócio da rede social é exatamente uma coisa assim. Hoje eu até falo, estou sempre ali de algum jeito, mas menos, né? Começou em Portugal, simplesmente porque eu achava que seria interessante a minha família poder acompanhar um pouquinho a nossa vivência ali, era uma forma deles estarem mais próximos, sempre pela família, assim, começa sempre pela família, né? E aí eu comecei a mostrar o dia a dia lá, porque eu achei que, assim, ficar mandando filme para o WhatsApp toda hora, eu falei, quer saber, eu vou filmar no Instagram, eles vêm quando eles querem. E começou assim. E aí eu comecei a mostrar as coisas, muitos amigos começaram a ver também, achavam interessante, meu Instagram era fechado, inclusive. Começou assim, umas amigas, uma amiga minha que vai morar nos Estados Unidos, uma amiga minha que vai para a Alemanha, uma amiga minha que está sei lá onde, você não, ela vai pedir para te seguir, você não abre para ela, você está mostrando coisas tão interessantes dessa vida de imigrante, E aí começou assim a minha história com o Instagram. Eu falei, olha, acho que eu vou abrir e pode ser interessante mesmo, eu posso contribuir um pouco com essa troca e as pessoas comigo também. Bom, no fim, eu virei, nunca pensei na época, né, uma blogueira de ficar no sentido de ficar toda hora postando, toda hora falando, mas eu acho que era uma companhia para mim também aquilo, né? E foi o Instagram que me fez perceber que eu tinha uma facilidade com a comunicação, com a fala. Eu não sabia disso também. Eu comecei a ter muito retorno disso. Ai, gostando de ouvir, gostando do que você fala. Comecei a escutar coisas sobre a minha avó. Adoro o seu tom de voz. É tão comum as pessoas falarem que adoram meu tom de voz. Também não sabia que meu tom de voz podia ser interessante. Então, vieram essas coisas. E isso também me ajudou a desenvolver um outro lado, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, poxa, e agora? O que eu faço no Instagram? Eu não sou mais uma imigrante, o que eu vou dividir? Não era só a vida de imigrante, eu sempre fui muito reflexiva, então eu trazia reflexões, claro, sobre a vida, sempre vinculado aos meus processos, enfim. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia muito bem o que fazer, né? Porque eu voltei para o Brasil, não tinha muito mais, não era mais uma imigrante, mas as reflexões estão sempre aqui. Então, eu transformei essa página mais voltada para a psicologia, longe de fazer qualquer coisa muito profunda. Não falo muito de psicologia analítica, até gostaria. Acho que nós temos colegas fazendo isso muito bem, inclusive. Mas eu não consigo ter muito tempo,
disponibilidade para isso, né? Eu precisaria me organizar melhor para fazer uma coisa mais focada. Então, eu fico mais nesse tempinho que eu tenho. Eu gosto de pensar que o Instagram é uma janelinha que a gente tem ali para algumas trocas. E sempre que é possível, eu estou falando, trazendo alguma reflexão. E esse ano, eu me comprometi em falar sobre a felicidade. E me comprometi em falar todo dia alguma coisa que a gente tem motivo para valer a pena, né? Para dizer que a gente foi feliz naquele dia, mesmo dentro de um dia muito difícil, né? Sempre tem algo. Então, esse está sendo meu trabalho agora lá, né? Falar um pouquinho sobre a felicidade. Regina, me encanta muito essa ideia sua sobre a felicidade, sabe? Essa coragem de ir para o Instagram. Eu sou de uma outra geração. Essa coragem de ir para o Instagram falar de felicidade, né? Eu acho isso um primor. Como é que é isso para você nesse momento? Eu acho que é uma característica sua, né? A gente sente isso com todas as coisas pelas quais você passa, porque a gente, né, a vida parece muito bonitinha de fora, né? Mas a gente vivendo, a gente sabe qual o peso da vida, né? E as dificuldades que a gente enfrenta. Eu te admiro muito enfrentando as coisas com esse olhar para a felicidade das pequenas coisas. Então, eu fico querendo saber um pouquinho aí. Se você pode falar um pouquinho dessa felicidade, de onde você tira ela para nós. Olha, a felicidade, para mim, eu acho que é isso mesmo. Eu comecei a ter vontade de falar, porque eu sinto as pessoas muito perdidas nesse conceito da felicidade, né? A gente cria a ideia que a felicidade é quando está tudo bem, quando tudo tá funcionando, com coisas extraordinárias, né? E a felicidade é o dia a dia, a maneira como a gente enxerga, e eu percebo que a nossa sociedade está muito doente no olhar para a vida, né? Então, assim, a questão da felicidade em si, ela veio com mais clareza de falar em Portugal, porque em Portugal, até pegando esse gancho do ser estrangeiro, dos momentos que a gente se sente tão fora daquele espaço, né? Eu acho que eu precisei buscar recursos mesmo, né? E eu acho que eu fui me conectando com a felicidade muito claramente, assim, dessas pequenas coisas em Portugal, assim, conscientemente, né? Como são as pequenas coisas mesmo da vida, a saudade da família, que era muito grande, então como é que eu me virava com aquela saudade, como é que eu podia ser feliz tão longe da minha família, né? Então, eu acho que Portugal me trouxe uma compreensão mais clara e consciente, mas de algo que, quando eu olho para trás, eu acho que sempre esteve ali mesmo. E pensando aqui, a minha família sempre me ensinou de felicidade, sem falar que era felicidade, né? Então, felicidade é ouvir o passarinho cantar, como meu pai adorava, é admirar um dia bonito de sol, felicidade é comer uma boa fatia de bolo feito pela avó, felicidade são coisas tão simples que a gente não vê, que a gente deixa passar, né? E eu acho que é isso que sustenta a gente na dureza, é isso que faz a gente conseguir seguir, né? E felicidade não é ausência de tristeza, acho que isso que é importante, né? A felicidade apesar de tudo, a gente consegue olhar para tudo aquilo e ver de uma outra forma. Felicidade é ressignificar, né? Conseguir dar uma outra cara para as coisas, é perceber a beleza, né? Que a gente fica, às vezes, tão centrado no negativo, e é do humano. A gente tem uma tendência, né, a ver mais as coisas ruins do que as boas. Então, felicidade é um esforço também, da gente poder ver, apesar de tudo, toda aquela beleza que existe ali. A vida sempre tem uma beleza. A gente olha, é só sair aqui, esse céu azul, esse lugar, né? Então, assim, a gente tem motivos e a gente, às vezes, fica muito conectado ao ruim. Então, a minha vontade de falar é poder lembrar, que a gente parece que esquece, a gente está vivendo uma época muito difícil. As pessoas estão muito desconectadas da felicidade, que é isso, é essa coisa simples, bonita, da gente ver um bichinho, da gente ver uma flor, né, da gente ver um sorriso de uma criança e se deixar invadir por aquela alegria, né? Então, é isso que sustenta a vida. Uhum. Uhum. É isso. Muito interessante, Regina.
como que você, o tempo todo, está falando de família. É impressionante, porque é isso mesmo, né? Você aprendeu com eles. Foi. Esse olhar para a felicidade. E tem gente que aprende com a família um outro olhar, outros olhares, né? Quer dizer, isso está sempre presente. É assim mesmo. Mas muito bacana. Muito feliz de conhecer um pouco mais de você. Eu Né? que fico feliz aqui de dividir, e eu queria aproveitar só fazer um parênteses para arrematar essa questão. A minha família é uma família que teve coisas muito difíceis, né? O meu pai perdeu a irmã, né, aos 20 anos, a minha avó foi uma mãe enlutada de uma filha jovem, né? E então acho que isso tudo, essa integração de dor e alegria, né, de você poder seguir a vida como ela é, né, e mesmo assim ela não deixou de ser feliz, né, apesar de toda a dor. Então é isso, né, que eu acho que a gente vai fazendo as conexões e vai ficando tudo aqui. Em algum momento a gente traz mais para a consciência. Eu acho que é esse momento que eu estou, aos 43 anos, né, de estar integrando mais todas essas vivências, mais inconscientes, agora mais conscientes delas. Eu acho que a segunda metade da vida deve ser algo sobre isso, né? E eu tô entrando nisso. E eu só agradeço, portanto, para mim muito especial estar com vocês, amigas queridas, né? Que o IPAC me deu, que a diretoria me deu, né? E ter essa manhã de domingo para falar da minha vida, nossa, que privilégio. O privilégio é nosso O também. privilégio é nosso. Conhecer um pouco mais de você e escutar, né? Assim, de um outro jeito, essa capacidade que você tem de comunicar mesmo. Né? Eu acho que muito interessante, muito importante para nós. E a gente vai ficando por aqui. Muito né? obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Muito, muito obrigada.